Tá gravando. Vou continuar. Então isso acontece muito no Brasil. Tem várias situações de violação de direitos humanos no Brasil que vão parar na comissão. E aí, quando o judiciário brasileiro é questionado, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores e o Poder Executivo são questionados sobre essa possível violação ao tratado, o Brasil argumenta que quem está reclamando não esgotou ainda os recursos internos do judiciário brasileiro, pois não teve ainda uma sentença que transitou em julgado. Vai dizer que tem uma ação no STJ, tem uma ação no STF, ainda não acabou a ação, ainda não transitou em julgado. A pessoa está no prazo de recurso, de agravo de instrumento, ela ainda não fez um agravo regimental, então ela pode ainda entrar com um recurso. E aí, como a gente sabe no direito brasileiro, isso pode levar 20, 30 anos para se resolver, se a coisa for enrolada mesmo. Dado esse tipo de problema, a comissão ela pode afastar a exigência de que você esgote a jurisdição interna do país, porque nada se resolve numa coisa kafkiana. Então a comissão fala, não, tá demorando demais esse negócio aí, a gente vai aceitar a reclamação aqui, porque vocês não estão julgando, e tem várias situações nesse sentido. E existem outras maneiras. Outro problema que aparece, que não está aqui, é um problema relativo aos tratados internacionais em geral no mundo inteiro. Os tratados internacionais em geral no mundo inteiro, vocês já devem ter visto também isso na aula de direito internacional, prezam pelo princípio da anterioridade, da não retroatividade dos tratados. Então o país ele não pode, via de regra, o país ele não pode ser cobrado por algo que aconteceu antes da assinatura do tratado. Então isso também gera questionamentos na comissão de casos que foram trazidos e continuam sendo trazidos para a comissão, relativos ao Brasil, de coisas que aconteceram antes da assinatura do tratado. O tratado, se não me engano, que dá jurisdição para... O tratado da OEA foi assinado na década de 70, mas a parte do tratado que autoriza a comissão e a corte a julgarem essas questões foi assinada em 1999 no Brasil, salvo melhor juízo. Então, coisas que aconteceram antes disso, em tese, não podem ser avaliadas pela comissão e pela corte. Tem um caso, mas, de novo, existem maneiras de vencer esse pré-requisito aí. Tem o caso mais famoso que eu lembro de cabeça, é o da Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia tem caso na Comissão e na Corte Interamericana de Justiça sobre o assunto. Você já deve ter ouvido falar da Guerrilha do Araguaia, foi um negócio que aconteceu durante a ditadura militar no Brasil, onde você tinha um grupo de terroristas / revolucionários, dependendo de que lado da política você esteja aí, que estavam lutando contra a ditadura, eles estavam escondidos aí no interior do Pará, ali na região do Araguaia. Tocantins, aquele bololô ali onde tem conflito agrícola bastante também. E essas pessoas foram massacradas pela ditadura. A ditadura descobriu, mandou matar todo mundo, enterrar e sumiu com os corpos. Ninguém sabe onde está enterrado esse povo até hoje direito. E isso foi parar na comissão interamericana e na corte. Inclusive, isso envolveu também a questão da lei de anistia. Vocês talvez saibam, né, é para saber pelo menos, ou pelo menos ter ouvido falar, o Brasil, quando redemocratizou em 88, com a nova Constituição, pouco antes da nova Constituição ser promulgada, e quando ela foi promulgada, isso também foi colocado na nova Constituição, nas ADCTs, que o Brasil anistia todos os crimes que foram cometidos políticos, crimes políticos cometidos durante a ditadura. Então todo mundo que matou, torturou, desapareceu, botou bomba em algum lugar, está anistiado. Não importa se é terrorista, lutador revolucionário ou se é militar da ditadura. E teve coisa dos dois lados. A esquerda, por exemplo, colocou bomba na OAB do Rio de Janeiro, matou uma secretária lá no Rio de Janeiro, colocando bomba lá na sede da OAB, quando a OAB resolveu apoiar o golpe. Que a OAB apoiou o golpe por um tempo. Em 64 e 68 a OAB apoiava o golpe. Depois eles viram que esse negócio de apoiar regime de exceção é um problema para quem é advogado e usa a lei como seu instrumento de trabalho. Porque a lei não vale de nada numa ditadura, então... Aí a OAB falou, não, peraí, esse negócio de ditadura não é bom pra gente, vai. Aí a OAB voltou atrás. Mas, enfim, teve casos, teve sequestro de diplomata brasileiro, então a esquerda também fez coisas. Só que os militares muito mais, né? Os militares tinham um aparato de Estado na mão, então eles podiam prender, encarcerar, metralhar, afogar, jogar de cima de avião, em massa, quem eles quisessem. Eles tinham poder de polícia na mão, era muito mais. De qualquer maneira, todos foram anistiados. Como todos foram anistiados, a situação dessas pessoas que desapareceram durante a Guerrilha do Araguaia ficou meio sem solução, do ponto de vista, pelo menos, de saber o que aconteceu. E isso foi levado. E dado que isso tinha acontecido,
em tese, o Brasil não estava de acordo com o tratado internacional, porque o tratado preza pelos direitos individuais. Tem cheio de artigo no tratado, se vocês forem ler, que fala do direito à vida, do direito ao devido processo legal, do direito a não desaparecer, do direito a não ser torturado, direito das mulheres, tem uma série de coisas assim que está na Constituição hoje em dia, que estava nesse tratado. Então, isso é tipo de coisa que é muito assim, pão, queijo para a OEA. Olhar e falar, o Brasil devia ter punido os responsáveis por ter feito esse desaparecimento da guerrilha do Araguaia, devia ter punido e deve dar uma satisfação às vítimas. Mas aí surgiu o problema da retroatividade. O tratado só, essa parte do tratado que dá jurisdição para a comissão e para a corte só entrou em vigência no final dos anos, no começo dos anos 2000. E essas mortes aconteceram na década de 60. Então, como é que a comissão venceu esse problema nesse caso concreto aí? Ela argumentou que, por mais que os fatos tenham ocorrido nesse período, os efeitos deles são sentidos nas famílias das vítimas até hoje. Tem mãe que não sabe onde o filho foi enterrado, tem avó que não sabe onde onde está o corpo do neto. E com esse argumento dessa dor que perdura ao longo do tempo, você vence o princípio da não retroatividade dos tratados internacionais, tá? Só para dar um exemplo de como esses critérios aí do artigo 46, para você admitir ou não uma reclamação dentro da comissão, eles podem ser relativizados ou podem ser debatidos e são discutidos constantemente toda vez que chega uma reclamação nova na comissão. Mas que são dispositivos que, enfim, são super interessantes de olhar e analisar e importantes para entender. A comissão, ao receber essa representação e fazer esse juízo de admissibilidade de maneira positiva, ela vai interrogar o país membro para saber que tipo de atitude o país membro tomou em relação a esse caso concreto. O país membro oferece uma resposta via Advocacia Geral da União, via Ministério das Relações Exteriores, e a comissão vai avaliar a resposta e vai dar a sua decisão, seu parecer, que pode encerrar o procedimento ali, ou pode levar esse procedimento até a corte, para a corte fazer uma nova avaliação e tal. E esse processo todo coloca pressão no país membro para obedecer ao que for decidido na comissão ou na corte. A gente pensa que não, mas coloca tanta pressão que a emenda constitucional número 45, que a gente já estudou também na aula passada, no trabalho passado, quando vocês tiveram que fazer a conexão entre direitos humanos e direitos ambientais, a emenda 45 ela criou um dispositivo para você judicializar violações de direitos humanos, tirar da Justiça Estadual e colocar na Justiça Federal. Vocês já devem ter estudado isso em outras disciplinas. É bom lembrar que isso também é questãozinha de concurso batata, que o Procurador-Geral da República ele tem poder de fazer uma avocatória, ele pegar uma questão que está rolando no TJ do Amapá, no TJ do Pará, e trazer para a União. Por que foi criado esse negócio aí? E vai ser julgado no STJ, salvo o melhor juízo. Tem que olhar como é que está na Constituição direitinho, mas ele pode trazer isso direto para a União. Por que isso foi colocado na Constituição? Foi colocado justamente pelas violações de direitos humanos que estavam acontecendo e que o país era cobrado internacionalmente a tomar uma atitude, particularmente violações relativas a presídios e a violência por questão agrária no país, questão de terra. Que, pela própria natureza dos crimes cometidos aí, não eram de jurisdição da União, era jurisdição dos estados. Tem um caso que também foi parar na comissão, relativo a uma greve que foi feita numa rodovia no interior do Pará. Eu não lembro o que eram os grevistas, não sei se eram caminhoneiros ou se eram sem terra que estavam fazendo uma greve lá. Eu acho que era sem terra. E o governador, na época, puto da vida, mandou a polícia lá para tirar todo mundo da rodovia, para abrir a rodovia para a soja passar. E o policial, não sei se porque o governador falou ou era um comandante da polícia muito mais proativo, o comandante da polícia muito proativo, em vez de ele usar jato d'água, bomba de gás, escudo, cacetete, ele chegou metendo bala. Matou um monte de gente lá e isso foi parar no judiciário. E inclusive envolveu também uma discussão que aparece aí muito na área de processo penal, que é a discussão se esses crimes devem ser julgados pelo tribunal do júri por se tratarem de homicídio ou se devem ser julgados por um tribunal militar, da Justiça Estadual Militar, por se tratar de crime cometido por policial militar no exercício de suas funções. Tem toda uma literatura que trata desse tema, eu não vou entrar nisso aqui agora, que mudou e tem mudado, às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro.
Tem a situação também dos policiais que cometem um crime, por exemplo, geralmente são os crimes hediondos, comete um crime hediondo, mas não está em serviço ativo, ele atirou em alguém quando estava paisana, se vai ou não para o tribunal do júri, se é julgado pela justiça militar. O debate aí, o pessoal da esquerda reclama, porque quando vai para a justiça militar, o julgamento é mais brando. Porque a justiça militar costuma acobertar um pouco, quem faz parte, os juízes que fazem parte da justiça militar, tem a cultura militarista, e se a pessoa fosse julgada no tribunal do júri, provavelmente talvez a sentença fosse mais pesada, ou pelo menos, sei lá, mais atinente a responsabilizar as pessoas pelo que elas fizeram. Dado esse contexto todo, a União o tempo todo era cobrada, porque isso era julgado, nesse caso que eu falei do Pará, foi julgado no Pará, não foi julgado a contento, eu não sei exatamente o resultado, não lembro, mas eu sei que não foi julgado porque foi parar na comissão. Não foi julgado a contento das famílias das vítimas, e aí o pessoal foi para a comissão. Chegou na comissão, a comissão falou, de fato não teve um julgamento sério aí não, e o Brasil precisa fazer alguma coisa. Aí a comissão foi pedir resposta da União, porque no meio internacional o Estado do Pará não atua, quem atua no meio internacional são os países, é a União. Né? Não é o Estado do Amapá, o Estado do Alagoas, o Estado, não existe isso, é a União que vai lá responder pela assinatura do tratado e vai ser cobrado pelo tratado. A União falava, eu não posso fazer nada. Quem tá fazendo isso aí, quem está julgando é o Estado do Pará, eu sou a União, eu não posso interferir na justiça paraense porque é completamente inconstitucional. O presidente da República chegar lá e trocar o juiz do Pará, ou sei lá o que, e mexer, né? A gente que é do direito sabe que não tem pé nem cabeça isso daí. E a União estava sendo cobrada o tempo todo com questões assim, relativas a presídio e a conflitos agrários no interior do Brasil inteiro na comissão. Para dar uma resposta a isso, criou-se na emenda 45 da reforma do judiciário o mecanismo da avocatória, que é para a União poder fazer alguma coisa, pelo menos. Que é o fato de que o Procurador-Geral da República, em graves violações de direitos humanos, puder tirar aquela decisão de onde quer que ela esteja sendo julgada no judiciário estadual e trazer para o judiciário federal, para tentar dar uma resposta aí. Então, para vocês verem como esses tratados têm um efeito concreto. A gente acha, o Brasil assinou, mas não vale nada. Vale sim. Tanto vale que a União teve que fazer esse negócio aí, porque estava tendo muita dor de cabeça nesse assunto. Como é que isso tudo conecta com o direito ambiental? Conecta com o direito ambiental porque, recentemente, os atores nacionais e internacionais também foram buscar nesse tratado uma forma de pressionar os países a aderirem ao tratado. Sou com beterraba. Como fizeram isso? Fizeram isso através das comunidades nativas. Aquilo que eu discuti com vocês no primeiro trabalho que eu passei, na aula que eu cheguei a dar uma aula, eu acho, para vocês, não lembro. Mas no trabalho que eu passei, que eu queria que vocês percebessem, era essa conexão entre os direitos humanos e o direito ambiental. Por isso que eu falei do princípio do direito ao meio ambiente saudável como um princípio, como um direito individual da pessoa humana, que conecta o artigo 225 com o artigo 5º da Constituição, eleva o direito ambiental à categoria de direito humano, e isso está sendo, essa conexão, ela é muito utilizada pelo pessoal que milita na área, pelo Ministério Público Federal, pelos Ministérios Públicos Estaduais, e pelo Judiciário é aceito no Brasil em alguma medida esse debate. No meio internacional, isso vai aparecer nesse caso de novo, porque o tratado da OEA, ele não foi criado para direito ambiental, ele não foi criado para defesa de direito ambiental. Se vocês olharem o tratado de cabo a rabo, não faz uma menção a direito ao meio ambiente saudável nesse tratado. É só direito do ser humano, é direito individual, não tem ambiental. E se vocês leram o caso concreto que eu passei, do Belo Monte, vocês perceberam que o tratado está sendo utilizado para a defesa do meio ambiente, que é uma coisa que não tem pé nem cabeça, porque o tratado não foi feito para isso. Como é que isso foi feito pelos atores responsáveis? Foi feito de uma maneira muito cutruquenta, que eu acho legal, porque é assim que vocês têm que atuar quando vocês forem trabalhar no direito, como advogados ou como agente do setor público, aí, que estiverem trabalhando no Estado. Vocês têm que aprender a usar a ferramenta jurídica e dar um jeitinho de usar ela de outro jeito, para ajudar vocês no que vocês estão precisando fazer naquela hora. Seja para soltar bandido, seja para fazer licitação, seja para brigar por tratado ambiental, seja lá o diabo que vocês quiserem fazer. Vocês têm que saber fazer isso, pegar um dispositivo que foi criado para uma coisa e usar ele para aquilo que vocês estão precisando naquele momento na política pública. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso através das comunidades nativas, indígenas, silvícolas, que estavam sofrendo
com uma situação de dano ambiental que se consubstanciava também no dano a eles. Essa conexão entre o direito ambiental e os direitos individuais fundamentais no âmbito nacional e internacional já apareceu antes. Na disciplina que eu dei para vocês ano passado, quando a gente discutiu a lei do SNUC, vocês viram que para hoje em dia, desde a lei do SNUC, para você criar uma unidade de conservação permanente, aonde tem população nativa, essas populações nativas precisam ser consultadas, porque elas vão ser impactadas diretamente pela criação da unidade de conservação. Quando a gente for estudar, se der tempo hoje ainda, licenciamento ambiental, vocês vão ver que no licenciamento ambiental, para tirar um EIA-RIMA, você precisa consultar as populações nativas, indígenas, que vão ser atingidas por aquele empreendimento de larga escala que vai gerar um impacto ambiental. Então, o impacto ambiental vai estar conectado com esses direitos dessas populações nativas. E aqui também, no caso de Belo Monte, no caso concreto, foi esse o debate que foi mobilizado. Deixa eu abrir para você, deixa eu abrir aqui rapidinho um resumo que eu tinha feito para eu passar pelo texto com vocês. Cadê? Documentos. Produção antecipada de provas. Acho que é esse aqui, gente. Parará. Que são as minhas anotações da aula passada que eu tinha feito para o vídeo que eu fiz para vocês. Eu estou recuperando ele aqui. Tá aqui. Deixa eu... apresentação de slide. Eu vou ler um pouco os pedaços do artigo que vão mostrar o que aconteceu no caso de Belo Monte, como é que isso foi feito, né? Segundo dispõe o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, o aproveitamento dos recursos hídricos em terras indígenas somente pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional, contanto que sejam ouvidas as comunidades afetadas. Essa autorização do Congresso Nacional é dada via decreto legislativo, que é um ato do Poder Legislativo que não é lei, mas ele é editado pela maioria do Congresso Nacional. Congresso Nacional, Senado e Câmara juntos, tá? E chama decreto legislativo, ele não vai à sanção presidencial. Então, para mexer com índio, você tem que ter um decreto legislativo que autoriza. Isso está no artigo 49, inciso 6, e artigo 62, parágrafo 3º da Constituição, que fala que o decreto legislativo é a maneira que isso é feito. Tá? Tendo em vista tudo isso, o governo resolveu construir a usina de Belo Monte. Faz tempo que essa usina está planejada já, e na época do governo do PT, estava sobrando dinheiro no país, e com o tal do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, tempos bons, né, gente, onde tinha programa de aceleração do crescimento, agora a gente tem o programa da pandemia, para não perder os empregos de todo mundo. Tinha recurso para isso. Para realizar essa construção da usina, foi promulgado um decreto legislativo pelo Congresso Nacional em 2005, autorizando que sejam feitos os estudos necessários e que sejam consultadas as comunidades nativas para construir a tal da usina. Imediatamente, deixa eu pular aqui o decreto, que eu não vou ler isso tudo para vocês de novo. Imediatamente, os atores que eram contra a construção dessa usina, Ministério Público Federal essencialmente, mais associações indígenas da região também, se movimentaram para se articular para tentar brecar a construção dessa usina politicamente e juridicamente através do Poder Judiciário. E entraram com várias ações civis públicas, questionando vários pontos da usina. Por exemplo, o fato de que o EIA-RIMA, que a gente vai estudar logo mais, não estava adequado, não tinha sido feito às pressas. Aliás, nesse período, não sei se vocês lembram, foi uma das razões pelas quais a Marina Alves saiu do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente estava sendo tratorado em várias questões no país relativas ao meio ambiente em prol do desenvolvimentismo. Você tinha de um lado Casa Civil com a Dilma e o Ministério de Minas e Energia, e do outro lado você tinha e o Presidente da República, e do outro lado você tinha o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e grupos, associações civis, grupos de defesa do meio ambiente e grupos indígenas afetados, junto com o Ministério Público Federal, atuando para tentar brecar a construção da usina aí.
Não quero entrar no mérito de quem tinha razão, não tinha razão, esse negócio aí é questão política. Mas se organizaram para isso. E aí, nessa briga, essa e várias outras que ocorreram, a Marina Silva pediu até para sair do Ministério do Meio Ambiente, porque ela não estava vencendo nenhuma. Então, esse licenciamento foi feito às pressas. Tanto que o licenciamento ambiental, os técnicos falam, e isso está no artigo, os próprios técnicos falam que o licenciamento não foi feito de maneira correta, porque não tiveram tempo para fazer licenciamento de maneira correta, mas estavam sendo pressionados politicamente. Então, o licenciamento é todo acochambrado mesmo. E isso foi feito, e mais importante para o efeito do que a gente está estudando aqui, que é o impacto disso no direito internacional, as consultas às associações e comunidades nativas não tinham sido feitas. E não tinha sido mitigado o impacto que essa usina teria nessas comunidades dos índios do Vale do Xingu. A ação direta de inconstitucionalidade, a DIN número 3573, com pedido de medida cautelar contra o decreto legislativo que autorizou a construção da usina, argumentou todas essas coisas que eu estou falando para vocês aí. O Supremo Tribunal Federal, contudo, ele não conheceu da ação direta porque ele alegou que não era cabível a ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto legislativo. De fato, o Supremo já tinha uma legislação, tem uma legislação, tem uma jurisprudência antiga já de que a DIN serve para atacar lei ou emenda constitucional. Lei complementar, lei ordinária ou emenda constitucional. Decreto legislativo é lei lato sensu, eles chamam. É um ato que é produzido pelo Congresso Nacional, mas ele não tem a característica formal de lei a qual se refere o artigo 109 da Constituição, que cria a possibilidade da ação direta de inconstitucionalidade. Outra perguntinha também de concurso batata. Se chegar perguntando para vocês se pode entrar com a DIN contra decreto legislativo, não pode. Por mais que o decreto tenha sido feito pelo Congresso Nacional, ele não tem a característica de lei. Ele só serve para situações específicas, todas elas estão contidas na própria Constituição e ele, na prática, ele não é uma lei exatamente. Por isso que não passa pela sanção do presidente e tal. Então o Supremo não conheceu dessa ação direta de inconstitucionalidade. Para vocês verem como o judiciário é usado politicamente mesmo pelos atores. O MPF, o Procurador-Geral da República, sabia que a DIN ia ser julgada, não ia ser conhecida. Porque já tem jurisprudência firmada no Supremo Tribunal, já tinha nessa época, de que decreto legislativo não pode ser objeto de ADIM. Por que o Procurador-Geral entrou com essa ADIM, então? Ele entrou para fazer posição política, para marcar e botar no debate público, e botar na mídia, na imprensa, olha, a gente tá um problema acontecendo lá no interior do Pará, e a gente está lutando para conseguir brecar a construção dessa usina para não afetar essas comunidades. Tá? É de propósito, mesmo sabendo que o Supremo vai julgar essa causa de maneira inconstitucional. E os atores fazem isso direto, a Defensoria faz isso, o MPF faz isso, tanto de direita quanto de esquerda, tá, gente? Não tem, é um instrumento que é usado politicamente mesmo, é normal. Outro instrumento que é muito utilizado, só para entrar numa tangente, mas que tem a ver também com direitos humanos, direito internacional, é pedido de intervenção federal. Se vocês forem olhar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu acho que eu dei isso para vocês, não lembro se eu discuti isso na sala de vocês, mas o Supremo Tribunal Federal tem uma vasta jurisprudência tratando de pedidos de intervenção federal no país. Até hoje, nesse país, nenhum pedido de intervenção federal foi julgado procedente pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das hipóteses de intervenção federal é quando você tem o judiciário sendo desobedecido nas suas decisões. O judiciário dá uma decisão e o executivo não cumpre. E, dado uma situação dessa, você pode pedir intervenção federal num Estado membro. E tem várias ações nesse sentido, tanto para pagamento de precatório, quanto para questões que envolvem direitos humanos relativo a presídio de novo. E o Ministério Público Federal sabe que o Supremo não vai dar a petição, o pedido de intervenção federal. A jurisprudência do Supremo nessa área é de que ele só autoriza uma intervenção federal se o Estado membro tiver propositalmente descumprindo a decisão judicial. Ou seja, se o governador falar, eu não vou cumprir essa decisão mesmo e foda-se. Se o governador mostrar para o Supremo que ele está tentando cumprir a decisão, só não está conseguindo porque ele não tem dinheiro, porque qualquer razão, ele pediu empréstimo do BNDES para cumprir, mas não está conseguindo porque não tem recurso e tal, o Supremo ele julga improcedente o pedido de intervenção federal. As duas intervenções federais que a gente teve no Brasil até hoje, em Roraima e no Rio de Janeiro,
foram a pedido dos próprios governadores, não foi uma coisa que passou pelo Supremo, foi direto para o presidente decretou a intervenção. Mas os atores sabem isso. Só que os atores jurídicos, políticos jurídicos, entram com ação para marcar posição, para pressionar o governo, para que o governo seja cobrado de tomar uma atitude e para efeito de entrar depois com representação na Comissão Interamericana também. Tem um artigo super interessante que mostra todas os pedidos de intervenção federal que viraram representações na Comissão Interamericana. Então a pessoa entra com pedido de intervenção federal no Supremo, o Supremo nega, e aí usa-se essa negatória como forma de comprovar aquela exigência do artigo 46, que fala que eu preciso esgotar os recursos judiciais internos do país antes de representar na comissão. Você chega na comissão e fala, olha, eu já pedi para o Supremo fazer intervenção federal nesse estado, e o Supremo disse que não vai fazer intervenção federal nesse estado, e o problema da violação lá no presídio continua, então eu quero agora que você, Comissão Interamericana, faça alguma coisa sobre o assunto. Percebem? É dessa dinâmica que eu estou falando. Vamos voltar para Belo Monte aqui. Então, foi feita essa ADIM, a ADIM foi improcedente, foi não conhecida, ela não foi nem julgada improcedente na sua materialidade, ela foi julgada improcedente com base, sem julgamento de mérito, tá? Porque não se discute a ADIM com decreto legislativo. Outro ponto interessante que a gente vai ver na sequência, não sei se eu falo isso depois. Tá, além disso, além dessa ADIM, entrou-se com várias ações civis públicas e ações de improbidade administrativa no Judiciário Federal de primeira instância, ordinário, e por questão de prevenção, essas ações foram parar na Vara da Justiça Federal em Altamira, que é o lugar, assim, pela divisão das competências da Justiça Federal do TRF1, que seria prevento para julgar essas coisas relativas à usina de Belo Monte. E o juiz federal de Altamira, ele era um ambientalista, ele era a favor e tal. Então ele começou a dar uma série de liminares e decisões contrárias ao interesse do governo, que brecou a continuação dessas obras. Rapidamente, isso está no texto, o governo se movimentou, eu não sei como, o autor ele não fala isso com cuidado, processualmente, eu não sei como, mas rapidamente essa questão foi parar no STJ. Eu não sei se foi via agravo de instrumento, que tipo de recurso jurídico foi utilizado. A gente teria que olhar as ações para entender melhor. Mas rapidamente, de qualquer forma, isso foi parar no STJ e o presidente do STJ derrubou todas as liminares do juiz da primeira instância lá de Altamira. E logo após isso, foi criada uma vara especializada na Justiça Federal, na capital, em Belém do Pará, que passou a ser preventa para todas as questões ambientais que estavam acontecendo no estado do Pará inteiro e na região. Todas foram para a vara centralizada. E o juiz que foi colocado lá, foi colocado a dedo, e ele passou a acatar as teses do governo e não mais a tese dos ambientalistas. Né? A gente fala que juiz no Brasil tem o princípio da inamovibilidade, você não pode, ele é prevento para julgar os processos e tal, mas existem mecanismos que dá para burlar isso aí. No caso, quem é que é responsável pela criação das varas no judiciário do Brasil como um todo? É bom a gente pensar esses temas que a gente começa a conectar algumas coisas. O Poder Judiciário tem independência funcional pela própria Constituição, independência orçamentária, para decidir como vai usar seu orçamento e em que vai usar seu orçamento. Por isso que todo ano, quando vai se discutir o orçamento da União ou dos estados, ou do município não, né, porque o judiciário não tem no município, mas da União ou dos estados, tem lá uma parte do Poder Judiciário. E cabe aos poderes judiciários negociar com o legislativo para aprovar o orçamento, mas quem tem soberania não é bem a palavra, mas quem tem independência para aplicar como quiser esse orçamento é o Poder Judiciário. Mesma coisa do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Macapá, por exemplo, tem o orçamento dela lá, que ela negocia com o Poder Executivo, e vai ser tanto, esse ano você vai receber tanto. Como ela vai usar esse dinheiro, é a Câmara que decide. Óbvio que respeitado os princípios do direito, a Constituição e tal. Mas assim, o Poder Judiciário, por exemplo, se o Poder Judiciário do Amapá decide que vai ter uma vara, o TJ do Amapá vai criar mais 3, 4 varas especializadas no Oiapoque, quem decide isso é o TJ, não é a Assembleia Legislativa do Estado. Da mesma forma, no Poder Judiciário Federal,
quem decide a organização do Poder Judiciário Federal, quantas varas vai ter, se vai ser vara especializada, se vai ser vara comum, se vai ter vara civil, se vai ter vara criminal, se vai ser vara da família, quantas vai ter em cada comarca. Quem decide isso daí é o STJ. Então percebam que foi uma coisa bem organizada. Assim, o STJ ele derrubou as liminares do juiz, criou uma vara que, por razão de competência material, que é competência absoluta, passou a ser prevento para julgar todas as questões ambientais que tiveram que ser remetidas para essa vara. Vocês que estudaram competências, vocês sabem que tem as competências relativas e as competências absolutas. Competência em relação à matéria é competência absoluta. Como a vara era especializada em direito ambiental, ela passa a ser preventa sob pena de nulidade do processo. Né? Se o juiz de Altamira julgasse qualquer coisa, sendo que existia uma vara especializada na capital, esse julgamento ia ser anulado. Então tinha que ser remetido tudo para a vara da capital. Então foi essa movimentação. Tendo em vista isso, aconteceu o que eu falei para vocês dessa dinâmica. O Ministério Público Federal, junto com as associações, foi buscar na Comissão Interamericana a defesa do direito ambiental, argumentando o esgotamento dos recursos judiciais internos no país. E aí, voltando para o tratado aqui, deixa eu abrir minha apresentação de novo. Tarará. Aí, se vocês lerem o texto, vocês vão ver os dispositivos exatamente que o tratado mobiliza, que os atores mobilizaram. Mas são todos dispositivos assim: defesa do patrimônio cultural, defesa da diversidade, e a criação da represa ia gerar um impacto nas populações nativas lá. Né? Você teve um aumento, triplicou o número de pessoas em Altamira, por exemplo, teve um boom econômico na cidade, e isso impactou em doenças para os índios que moravam na região. A construção da represa ia desviar um rio lá, que um monte de índio ia ficar sem água. Outra região ia ser alagada e problemas com malária e dengue iam ser desenvolvidos pelos índios. Então, tudo isso daí foi o que baseou a reclamação do MPF, só que não foi o MPF que foi na comissão, tá, gente? Isso é importante saber para a questãozinha de concurso. O MPF ele não tem personalidade jurídica. Quem que pode representar na comissão? Cidadão ou organização civil. Mas quem estava por trás, assessorando juridicamente, era o MPF. O MPF chamou a Associação dos Índios Caiapó do Xingu, sei lá. Pegou eles, olha, é o seguinte, agora a gente vai ter que entrar com uma ação, uma representação na Comissão Interamericana. Eu vou fazer a representação para vocês, vocês assinam e mandam para a comissão. Mas quem tem poder quem tem legitimidade ativa perante a comissão são os cidadãos e as associações. O Ministério Público não tem, tá, gente? Importante lembrar isso aí. O MPF organiza, mas não é ele que entra com a ação. Essas associações foram fazer a representação e isso foi parar na comissão com base nesses argumentos, que estava afetando as populações nativas e tal. De novo, isso tem uma conexão de fato, na realidade, e esse discurso político é um discurso que tem funcionado muito em várias áreas no direito brasileiro, de conectar os direitos individuais fundamentais das comunidades que sofrem com a legislação ambiental. Por isso que direito ambiental é um negócio super interessante, que mexe com tudo. E essa conexão foi o que levou para a comissão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Liberdade de consciência e religião. Aí, se vocês lerem o texto, vocês vão ver. Os índios se matam porque estão desrespeitando os índios de suicídio aumentam pra caramba quando tem esse tipo de problema, porque os índios estão se matando porque não conseguem ser ouvidos e tal. Tá acabando com o modo de vida deles. Tem uma conexão de fato entre essas coisas mesmo. Aquilo que a gente discutiu também quando a gente falou da lei do Snook, de que essas populações nativas, elas dependem do meio ambiente onde elas vivem para se reproduzirem culturalmente. Então, o índio ele precisa do babaçu, da árvore lá, da palmeira que faz açaí, que é o modo de produção de açaí artesanal dele, que a comunidade vive há sei lá quantos anos com base nesse modo de vida, nessa economia extrativista, que envolve desenvolvimento sustentável e não sei o quê, e tudo isso junto conecta essas duas ideias, tá? Só que, de novo, o tratado não foi feito para isso. E aí que veio o problema, porque quando chegou na comissão, a comissão tomou o partido das populações nativas aí. E deu uma decisão, inclusive, ordenando o governo brasileiro, que é uma palavra muito forte isso para um organismo internacional fazer, ordenando a União a suspender
a realização dessa obra de Belo Monte até que fossem sanados os problemas relativos a direitos humanos das comunidades nativas que estavam sendo atingidas pela obra. E, essencialmente, que fosse feita a consulta popular que tem que ser feita a essas comunidades. É super interessante essa coisa da consulta, eu já falei para vocês isso em outras aulas, que esse mecanismo da consulta popular ele aparece em vários mecanismos legislativos novos, principalmente na área de meio ambiente. A gente vai ver no caso de EIA-RIMA que, de novo, para você fazer o estudo de impacto ambiental, é necessário, quando tem população atingida, que você consulte a população atingida. E tem muito debate sobre como que deve ser feita essa consulta, que é agora o que está em voga, porque o governo estava miguelando a consulta, estava fazendo consulta para inglês ver. Inclusive no texto de hoje tem uma decisão do STJ que o ministro fala assim, isso é consulta para inglês ver, que é aquela consulta que o governo federal chama a comunidade, chega todo mundo no dia da consulta, e aí ele chega, é o seguinte, a gente vai construir a represa, tá? Vocês estão sabendo já que vai ser construída a represa. E o que vocês querem aí? Vocês querem uma cesta básica? Vocês querem que resolva alguma coisa aqui? Porque só estamos avisando vocês aí que vai chegar aí a obra, vocês têm que sair da aldeia tal e ir para outro lugar, porque vai passar o rio ali, e não sei o que não é consulta isso daí é passar por cima dos índios. E o mecanismo internacional, tanto do Tratado do Pacto de San José da Costa Rica, quanto legislação brasileira, quanto outros tratados internacionais, como, por exemplo, o Tratado 169 da OIT, que o Brasil é signatário, fala que essa consulta ela tem que ser livre, ela tem que ser deliberativa, ou seja, os índios têm que ter capacidade para dizer não, não quero, a gente não quer esse negócio aqui, e aí não pode fazer. Elas têm que ser informadas, então o governo tem que explicar direitinho para a população atingida o que vai acontecer, quais vão ser os impactos que vão surgir, tendo em vista que a gente nunca sabe tudo, a gente está informando até onde a gente sabe o impacto, que é o princípio da prevenção, da precaução e da prevenção. Quando você afeta o meio ambiente, você nunca sabe até que ponto esse impacto vai gerar, a gente só sabe até onde a ciência nos informa. Então, se isso mudar no futuro, o governo e as empresas responsáveis vão ter que tomar atitudes para resolver o problema que não foi previsto inicialmente no EIA-RIMA. Então tem que ser informativo, tem que ser uma linguagem que a população entenda, não pode ser um engenheiro lá fazendo regressão matemática para tentar explicar como é que funciona o concreto para o índio, ele tem que dizer numa linguagem que o índio entenda. E não só o índio. No índio, por caso que a gente está estudando aqui, mas qualquer legislação brasileira que fale sobre consulta popular, que a legislação do EIA-RIMA fala, que a gente vai estudar já, fala nisso também, essa consulta tem que ser efetiva de comunicar e a pessoa tem que entender. No caso das populações indígenas, a decisão da comissão até menciona que tem que ser traduzido para a língua deles. Tem que achar alguém que fala lá Kayapó, Guarani, Kaiowá, Xingu, Belelê, e traduzir para essa língua deles aí e explicar para eles que diabo que essa usina vai fazer na vida deles, na língua deles. Então, todos esses pré-requisitos, inclusive, de novo, eu já falei isso na aula de vocês, eu falei no vídeo, o MPF tem tomado uma atitude agora de fazer convenções de consulta às populações indígenas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque isso foi feito no ano passado, que eu até participei do evento. Protocolo de consulta prévia aos povos indígenas. O MPF está assinando com várias comunidades indígenas no Brasil afora protocolos de consulta, que os índios vão dizer para a gente como é que eles querem ser consultados, de que maneira eles devem ser consultados, como tem que ser essa consulta. Não pode ser a consulta que estava acontecendo, que era do governo marcar um dia lá a audiência e quem aparecer, apareceu, quem não apareceu, que se foda. Tem que ser uma consulta feita nos termos que os índios querem que seja feita. Vou botar o link aqui para vocês. Aqui no Amapá, no passado, por exemplo, foi assinado um protocolo de consulta com os índios do norte do Oiapoque, as populações indígenas do norte do Oiapoque. Eu até participei, teve cantoria, eles vão de cocá lá, fazer a dança e tal, grito de guerra e não sei o que, assina o protocolo. Para quê? Para que o MPF, se houver alguma obra, alguma coisa de impacto ambiental na terra dos índios, e a consulta não foi feita nos termos do protocolo, o MPF depois pega esse protocolo e ingressa com ação civil pública, ingressa com uma representação, como a gente está vendo agora,
na, na Comissão Interamericana, munido do protocolo, falando, olha, tá vendo? A gente tem aqui o protocolo, ele não foi respeitado. É mais uma arma jurídica que você passa a ter para justificar. Mas mesmo nesse caso concreto, onde não existia ainda o protocolo assinado, não tinha feito nem audiência pública ainda com os índios. E aí foi esse mesmo argumento que foi mobilizado para tentar brecar a obra de Belo Monte lá em Altamira. Deixa eu mandar para vocês aqui no chat. Cadê o chat? Como é que eu abro o chat? Bate-papo. Quem tá com o chat aí, tá aqui o link, tá? Lá tem todos os protocolos do MPF, inclusive alguns que foram assinados no Amapá. No Amapá já tem 2 protocolos assinados. Um com a comunidade dos... que tem até fica do lado da Fabran, a ONG desses caras. Zuayampi. Um que foi assinado com o Zuayampi e o mais recente que foi assinado com os povos indígenas do Oiapoque. Tumucumaque ainda não tem protocolo assinado, mas já está tendo movimentação para fazer a assinatura desse protocolo com eles também. E em vários outros lugares do Brasil, comunidade de quilombola, não é só comunidade indígena não, é comunidade quilombola, comunidade tradicional, comunidade ribeirinha do São Francisco, né, como um mecanismo para tentar fazer essa defesa do meio ambiente através da defesa das populações que moram nessas regiões. Eu falei isso para vocês já, os povos nativos que moram em áreas de proteção ambiental, eles são que nem o canário na mina. Canário na mina é uma expressão que era utilizada muito antigamente, quando os mineiros eles iam minerar debaixo da terra, e na época que não tinha instrumentos para detectar quando o nível de carbono ou gases tóxicos subissem muito. Por exemplo, o CO2, que é o monóxido de carbono, não, o CO2 é o dióxido de carbono, desculpa. O monóxido é o CO. Quando o nível de monóxido de carbono, que é algo que a gente produz naturalmente quando a gente respira, sobe muito, a gente começa a respirar mais monóxido de carbono do que oxigênio, porque o monóxido de carbono ele se conecta com a célula da hemoglobina do sangue mais fácil que o oxigênio. E aí a gente começa a não respirar direito. Só que a gente nem sente. A gente simplesmente vai dando sono, vai ficando cansado e dorme. É por isso, inclusive, que tem muita gente que se mata dentro de carro. Liga o carro, fecha a garagem e fica respirando aquele gás até morrer, porque você morre pegando no sono. Pro mineiro isso era uma merda, porque o mineiro tá lá batendo martelo, respirando muito e tal, e o nível sobe, ele vai cansando e morre. Como é que eles se livravam para se proteger contra isso? Eles botavam um passarinho numa gaiola na mina. O passarinho é pequenininho, ele está sujeito ao mesmo problema que o ser humano, só que como ele é pequeno, ele morre mais rápido. Então você está lá quebrando pedra e olhando para o passarinho. Se o passarinho morre, você sai da mina na hora. Então essas populações indígenas, elas são muito ditas que elas são os canários na mina. Se você olha para uma região como o Vale do Xingu, como o Vale do Tumucumaque, como o Bico do Papagaio do Araguaia, e você vê que os índios estão reclamando, estão morrendo, que acontece os índios morrer muito, que estão assassinados pelos garimpeiros ou morrem por problema de doença que é trazido pelo investimento econômico na região. Uma das coisas de Belo Monte que deu problema na época também, que não está nesse artigo, era que as empreendedoras que estavam responsáveis por Belo Monte estavam dando cesta básica para os índios. Só que eles estavam dando assim uma cesta básica com muito açúcar, com muita farinha, e eles não estavam acostumados com comer muito açúcar, muita farinha lá, na dieta deles, da região deles. 2 anos depois começou a aparecer um monte de problema de diabetes, os índios estavam se entupindo de açúcar, e o fenótipo deles não é para comer muito açúcar. Então a glicose do sangue estava disparando, eles estavam tudo tendo diabetes, adoidado. Por quê? Porque não foi feito um estudo prévio de entender como é que tem que ser feita a política com aqueles índios e simplesmente o poder público e as empresas acharam que dá uma cesta básica aí, manda eles calar a boca. E aí gerou esse problema de saúde. Então quando você olha para uma região e você vê a população indígena morrendo, é o canário na mina. É sinal de que a natureza ali está sendo muito atacada. Então existe de fato essa conexão. Tá bom? Isso para terminar a questão de vocês, que eu passei para vocês, e o vídeo que eu tinha feito da aula passada, recuperando aí um pouco. Agora eu vou passar um novo link para vocês, deixa eu já dar aqui o link, mas não acessem ainda. Que a gente vai começar a segunda parte da aula para falar sobre EIA-RIMA. Vai ser mais curto, acho que eu não vou dar conta de falar tudo sobre EIA-RIMA hoje, mas a gente vai pelo menos começar. Depois eu vou colocar tanto o vídeo dessa aula quanto uma decisão, um artigo científico que eu separei
sobre a rima para vocês lerem, para vocês estudarem sobre o assunto. É excelente o texto, eu gostei muito. Aliás, mas isso eu vou falar depois. Vamos fazer isso primeiro. Deixa eu pegar aqui o link, peraí. Cadê? Será que eu tenho que fechar primeiro o Zoom ou eu consigo pegar o link? Ou eu consigo pegar o link? Não, acho que eu tenho que... Peraí. Ah, tá aqui. Eu vou mandar para vocês agora, mas não entrem ainda. Assim que eu sair da sala, vocês entram, que eu vou entrar também. Mas esse vai ser o próximo link. Eu acho que é esse. Alessandra, tem como... Peraí, já sei, não. Professor, eu acho melhor você encerrar essa e É isso que eu tô fazendo. Relaxa que é isso que eu tô fazendo, mas eu quero... Ah, não, tá certo. É esse link mesmo. Mas eu quero deixar já o link aqui, é esse aqui. Tá aí no bate-papo. Eu vou mandar aqui também pra Alessandra. Que é assim que eu encerrar aqui, vocês entram. Tem mais 5 minutinhos. Deixa eu só falar um pouquinho sobre esses 5 minutos, o trabalho... desculpa, sobre o TCC com vocês, rapidamente. Vocês estão fazendo TCC, esse artigo que eu botei, que eu vou botar no Google Salas Virtuais para vocês lerem, ele é excelente para vocês verem mais ou menos como é que tem que ser feita uma pesquisa na área do direito, como é que tem que sair o TCC de vocês no final. Ele é muito didático do ponto de vista metodológico. Então, leiam com atenção porque ele é bem legal para isso. São uma análise de 7 decisões do STJ. O autor ele fala sobre licenciamento ambiental e o problema da discricionariedade no licenciamento ambiental, e depois ele seleciona 7 decisões do STJ e vai discutir essas decisões frente ao problema da discricionariedade do licenciamento ambiental. Então é bem legal por isso. Eu vou sair agora e aí eu entro e aí vocês entram na sequência, tá bom? Abraço a todos, até já. Karina me ligou, falou que ela tá bem mal lá em São Paulo, tipo, querendo vir pra Macapá, mas não pode por conta do trabalho. Tipo, ela me ligou chorando, velho. Aí ela pediu pra eu ir pra lá, só que eu fiquei pensando, tipo, se eu for pra lá, tem os meus pais, tem papai e mamãe, se eles precisarem de mim aqui, sabe? Só que ela tá muito mal. Aí eu não sei o que eu faço, eu tô entre a cruz e a espada, assim, tipo. Eu tô dando aula agora, quando eu acabar eu te ligo, tá? Beijo.
Oi, Marcelo. Oi, Felipe. Karma. O Felipe já tá agoniado aqui. O Felipe já tava agoniado. Inicia logo a outra. Eu tava trocando aqui a internet também. Voltou pra você Telecom. Se cair, eu entro pelo Vivo de novo. Aguentem aí, deixa eu só abrir o bate-papo de novo. Oi, aí! Deixa eu me organizar aqui, gente, que esse negócio, se é difícil pra vocês entenderem, imagine pro professor que tem que estar ligando com as ideias. E agora eu tenho que mudar de assunto. Agora eu tenho que virar a chave porque o assunto é outro. Deixa eu fechar aqui. Eu adorei estudar aí a rima. Esse assunto internacional eu adoro, gente. Tem um monte de caso concreto interessante. Se vocês entrarem no site da comissão e da Corte Interamericana, vocês vão ver lá as decisões estão em português, porque tem que estar em português. Então é bem legal de ver. Cadê? Eu preparei para aula de... Eu vou... Não é esse, tá aqui. Deixa eu abrir. Esse texto que eu vou discutir agora com vocês, não deu tempo de eu mandar com antecedência. Eu gosto de mandar com antecedência, vocês sabem. Porque estava na mudança do sistema do anterior para esse, e aí não deu tempo de eu preparar a aula com antecedência. Eu fui preparar hoje à tarde. Mas eu vou botar para vocês no Google Acadêmico, para vocês baixarem também. Quem for fazer TCC sobre direito ambiental, é excelente esse material. E para quem for fazer de qualquer assunto, o jeito como o texto está organizado, com uma definição bem específica do problema e análise das decisões judiciais, é muito legal para vocês verem como é que sai um bom TCC. O texto chama Discricionariedade Administrativa e Licença Ambiental, tá? Outra dica de literatura que eu vou dar para vocês estudarem o tema do licenciamento, de novo, qualquer livro de direito ambiental, curso de direito ambiental, manual de direito ambiental que vocês forem procurar, vai ter o tema do licenciamento ambiental. E o que tem na faculdade é o Milaré. O Edson Milaré, que também vai ter lá o tema do licenciamento ambiental. Eu particularmente, eu comprei um livro novo para dar essa aula para vocês, que eu já falei, vou comprar um livro de ambiental logo, vai, R$120 eu gastei. Eu comprei pela internet, que eu não queria ir na faculdade, aí eu comprei no Kindle, que é outro muito conhecido, que chama Pacheco Fiorilo, é outro também ambientalista. O Milaré e o Fiorilo são os mais conhecidos aí da área mesmo, principalmente o Milaré. Mas qualquer site que vocês forem em casa, se vocês botarem assim no Google, licenciamento ambiental, ou vídeo de YouTube, licenciamento ambiental, vocês conseguem estudar o tema por aí, tá? Deixa eu iniciar aqui. Fechar isso. Quando que o licenciamento ambiental é necessário? Primeira coisa que a gente vai discutir. Está no artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal. Deixa eu abrir aqui. Para ler para vocês. Para ler junto com vocês, né? Tcharará. Bora, computador, abre aí. Pera aí, que eu tô abrindo aqui a Constituição, ele tá meio devagarzinho, bicho. Artigo 225 vocês conhecem. É o artigo que conecta o direito ao meio ambiente saudável como um direito individual fundamental. A gente já discutiu ele ano passado, já falei no trabalho anterior. O parágrafo 4º fala que a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive ao uso de recursos naturais. Não era esse o dispositivo que eu queria. Por que não?
que eu botei parágrafo 4 aqui? Peraí, não é esse, gente. Peraí, estudo de... Peraí. É o inciso 4, tá? Erro meu, que eu botei parágrafo 4 porque eu não tava achando. Tá, é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, tá, gente? O inciso 4 fala que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 4, exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. É esse o dispositivo constitucional que obriga a administração pública, toda vez que ela vai fazer qualquer tipo de não só a administração pública, né, mas os particulares, toda vez que vai ser feito algum tipo de atividade econômica que vai ter um impacto ambiental, é necessário o estudo prévio de impacto ambiental. O RIMA é relatório de impacto ambiental. O importante é o EIA, tá, gente? Que é o estudo prévio de impacto. O relatório ele é simplesmente uma espécie de informativo do EIA. É o EIA traduzido para quem não sabe da área técnica do direito ambiental. Por isso que se fala sempre junto, EIA-RIMA. Como é que funciona o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental é um ato complexo através do qual o poder público vai outorgar ao particular ou ao próprio poder público um licenciamento que autoriza ele a fazer a obra, ou sei lá o que vale, a atividade econômica lá que vai ter um impacto ambiental. Dentro desse licenciamento, uma das fases do licenciamento é o EIA. É o estudo de impacto ambiental que tem que ser prévio à realização da obra ou da atividade econômica com impacto ambiental. Peraí. O grande problema que se coloca, e de cara, vocês vão ver isso na literatura quando vocês forem ler, é a questão da discricionariedade quanto ao EIA. Por quê? Porque licença é ato administrativo e existem várias licenças que o poder público dá no seu exercício do seu poder de polícia. Se eu vou pegar uma habilitação para dirigir de trânsito, isso é uma licença para dirigir. A habilitação de trânsito. Se eu vou abrir um restaurante ou um bar, eu preciso de uma licença para vender bebida alcoólica. Isso tudo é licença. No direito administrativo, a licença ela é tratada como ato vinculado. Oi, Bia. A licença ela é tratada como ato vinculado, ou seja, se o particular ele atende aos pré-requisitos da licença, o poder público é obrigado a dar essa licença para ele. Não é discricionário do poder público. Então, se para eu abrir um restaurante e precisar de uma licença para vender álcool, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que tem lá as exigências no ato administrativo, na lei que fala sobre esse tipo de coisa. Se eu atendo essas exigências todas, o poder público é obrigado a me fornecer essa licença para eu realizar minha atividade. Mesma coisa para dirigir. Se eu passo na prova da autoescola, o poder público não pode escolher se ele vai me dar ou não a licença para dirigir. Ele tem que me dar a licença para dirigir. Então, outro ponto importante sobre licença, como ele é no exercício de poder de polícia, é cobrado uma taxa. Só para lembrar desses temas aí que são conexos com a área de ambiental. Né? Você paga uma taxa. Essa taxa é relativa ao custo que o poder público tem para exercer o seu poder de polícia. Diferente da tarifa, que é quando o serviço público está sendo feito mediante concessão ao particular, e a tarifa ela não importa apenas o custo para prover o serviço, mas ela também importa o lucro da empresa. Por isso que tarifa geralmente é muito mais caro do que taxa. Taxa é barato. É caro a autoescola, mas para eu tirar o documento no Detran é relativamente barato. No caso do EIA, que a gente vai ver, no caso do licenciamento ambiental, é uma taxa que você vai pagar ao longo também, mas é bem cara a taxa, porque licenciamento ambiental é um troço caro para chuchu, dependendo do que você vai fazer. Então, vai refletir isso a taxa, tá?
que diferencia o licenciamento ambiental de todo outro tipo de licenciamento no direito brasileiro? Porque, de novo, o direito ambiental é bacana de estudar porque ele mexe com todas as áreas do direito, só que sempre tem um senão no ambiental. Sempre tem uma coisinha diferente no ambiental. A gente estudou, por exemplo... depois eu... Deixa... Outra hora eu falo disso, senão a gente vai falar uma tangente muito grande. Qual é esse senão? Como eu disse para vocês, a licença ambiental ela tem caráter obrigatório. A licença tem caráter obrigatório. A licença ambiental não. O Fiorillo, ele diz que a licença ambiental ela tem caráter obrigatório se ela for autorizativa. Se o EIA for autorizativo. Se não for, se for assim, se o EIA vier, o estudo de impacto ambiental vier falando que esse empreendimento vai ter um impacto ambiental A, B e C, que não tem como mitigar, ou o meio ambiente vai sofrer algum tipo de impacto aí, independente de como seja feito, não há como mitigar esse impacto, ou que vai ser uma mitigação que não vai ser a contento da administração pública, a administração pública pode não dar o licenciamento a seu critério de oportunidade e discricionariedade. Ele não é obrigado. Diferente de uma licença para dirigir, de uma licença para abrir um bar, a licença ambiental, tendo em vista um estudo de impacto ambiental que seja que aponte problemas, o poder público pode se recusar a dar essa licença. Tá? Isso é um ponto super importante de atentar. E toda a discussão sobre o estudo de impacto ambiental vai ser feito em cima dessa questão da discricionariedade, porque tem uma margem de manobra aí. De novo, a licença o estudo de impacto ambiental ele pode ser positivo, pode fazer a obra que o impacto vai ser completamente mitigado na obra, pode ser negativo, se essa obra for feita, o impacto ambiental vai ser enorme. Ou ele pode ser um meio de campo, que é geralmente como as licenças saem, como os estudos de impacto ambiental saem. Olha, se essa obra for feita, ela vai ter um impacto ambiental, mas esse impacto pode ser mitigado dessas e dessas e dessas maneiras. Então, é um estudo que é feito e a licença sai dizendo, tudo bem, pode fazer a obra desde que você adote essas e essas e essas medidas para tentar mitigar o impacto ambiental. E como a gente viu, conectando o licenciamento com a lei do SNUC, existem certos níveis de impacto ambiental que são imitigáveis, que você não consegue mitigar de jeito nenhum. E aí é possível você, aliás, a lei do SNUC manda que essa mitigação seja feita através de investimentos na área do meio ambiente em outro lugar, geralmente nas unidades de conservação que estão na lei do SNUC. A gente viu isso ano passado. Se eu estou construindo uma usina, Pedra Branca do Amapari, aqui tem isso, a mineradora de Pedra Branca, minério é um negócio que tem um impacto ambiental enorme e não tem como mitigar. Você mitiga, mas você não resolve. O licenciamento ambiental para fazer mineração em Pedra Branca obrigou a mineradora a investir num parque ecológico. Eu não lembro que tipo que é lá, se é uma floresta, se é um parque ecológico, uma daquelas unidades que a gente estudou ano passado, que foi criada pelo município de Pedra Branca para preservar o meio ambiente em outro lugar que não é o lugar da mina. Então, existem mecanismos que o licenciamento ambiental pode afirmar aonde você vai poder fazer essa mitigação. Ou medidas que você pode fazer na própria obra. No texto que a gente vai ler, por exemplo, um dos casos que o autor analisa é a construção de um condomínio fechado. Eu não sei se é num rio, próximo a um rio ou se é próximo ao mar. O condomínio queria fazer um muro de arrimo, um muro que fechasse o condomínio, fechasse o acesso para só quem é do condomínio entrar lá dentro. O problema é que tem vários bichinhos, vários animais que eles andam ali. Eles precisam ir para se reproduzir do rio até a terra, ou do mar até a areia, para conseguir se reproduzir. E o muro de arrimo, ele impediria essa passagem. Então, o licenciamento ambiental, o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, menciona isso e fala que é possível mitigar esse impacto criando não um muro de alvenaria, mas um muro de madeira, com passagem para os animais passarem. E aí o licenciamento, tendo em vista o estudo, o licenciamento pode sair, olha, pode fazer o muro desde que você faça de madeira para o bichinho passar e tal.
E aí o particular ele tem que obedecer ao que está no licenciamento, sob pena de ter o licenciamento revogado, a obra está irregular, esse tipo de coisa. Vamos seguir aqui. O licenciamento ele tem 3 fases. Ele tem o licenciamento prévio, desculpa, o EIA, é porque eu misturo muito o EIA com o licenciamento. O licenciamento é o procedimento completo, é a licença. O EIA faz parte do licenciamento, mas é o EIA que dá o tom do licenciamento. Como é que vai sair esse licenciamento? Então, o licenciamento ele pode ser de 3 tipos, tá? De acordo com a legislação que cuida disso. Eu vou botar para vocês no site a lei também. A legislação que cuida do licenciamento ambiental são basicamente a lei de prevenção do meio ambiente, que é a lei número 6.938 de 81. Eu vou botar para vocês no Google acadêmico, não se preocupem, mas a gente estudou ela no passado também. É uma lei de 1981 que fala no licenciamento. E as resoluções do CONAMA que tratam desse assunto. Principalmente as resoluções do CONAMA. Tem a resolução do CONAMA 237 de 1997 e tem a resolução número 1 do CONAMA de 1976 que tratam de EIA-RIMA. Que é essa resolução que basicamente vai dizer quais atividades econômicas que têm que ser feitas, que tem que passar pelo procedimento do EIA-RIMA. Tem uma lei complementar também, a lei 107 de 1998, se não me engano, vou botar para vocês também no site, que fala de quais são as atividades econômicas, mineração, usina, cemitério, um monte de coisa, que tem que passar por esse procedimento. E essa legislação, tanto a lei quanto as resoluções do CONAMA, prevêem 3 licenças. É a licença ambiental prévia, que ela é dada a partir do estudo prévio de impacto ambiental, que é quando é na fase do planejamento, ou seja, a empresa vai fazer a obra, ainda não começou a fazer a obra, mas ela já antevê que tipos de impacto vão ser gerados quando ela for fazer a obra e quando ela for operar a obra, porque uma coisa é construir o bagulho, outra coisa é operar o bagulho também. Então, essa licença prévia ela vai ser dada para você iniciar os trabalhos. Depois que a licença prévia, depois que são iniciados os trabalhos, você tem, deixa eu pegar aqui o nome da segunda licença que eu não estou lembrando de cabeça. Tem a licença prévia, a licença de operação, licenças ambientais. Tipos. Desculpa, gente, as coisas a gente não decora de cabeça. Licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. São 3 licenças, tá? Que vão ao longo do processo, tanto para antes de começar a construir, quando você está construindo, e a outra é depois de construído, quando você já vai operar a obra, ou seja lá o que o vale, a obra econômica lá. Então são 3 tipos de licença. A prévia, que é baseada no estudo de impacto prévio, a de instalação, que também é baseado no estudo de impacto ambiental, e a licença de operação. Depois que está tudo pronto, você vai operar aquela obra. Lembra do caso de Belo Monte, que toda a briga começou quando o decreto legislativo autorizou a concessão da licença, e aí o Poder Executivo editou a licença prévia, antes de começar a construir a usina. E aí começou a briga em cima da licença prévia. Geralmente a briga toda vai em cima da licença prévia. É ali que os grupos, os atores já começam a ver como que vai ser desenhada a construção da usina, ou seja lá o que o valha, e é ali que eles vão cair de pau em cima. Porque depois que a coisa já está andando, é muito mais difícil mexer nela, né? Aí, o ponto interessante do texto que vocês vão ler aí, a gente vai discutir mais na próxima aula, porque já são 9h20, é o problema da discricionariedade no processo de licenciamento. Como é que aparece o problema da discricionariedade? Ele aparece de várias maneiras. Eu já mencionei uma delas, que é o fato de que a licença ela não o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, e a licença, eles não são atos vinculados do Poder Executivo. O Poder Executivo pode ou não dar a licença com base no estudo de impacto ambiental. Se o estudo de impacto ambiental for completamente positivo, no sentido de que não vai ter impacto nenhum, ou que ele vai ser totalmente mitigado,
o Poder Executivo é obrigado a dar licença. Agora, se o impacto ambiental tiver qualquer tipo de impacto ambiental que não vai dar para mitigar, ou que vai ter dificuldade, aí o Poder Executivo pode não dar a licença, passa a ser ato discricionário, tá, gente? Outro ponto onde aparece o problema da discricionariedade do licenciamento ambiental. No próprio artigo da Constituição que fala do licenciamento, que é o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225, que eu li para vocês já, fala aqui, vou ler de novo. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Tarará, tarará, tarará. O que é com cargas d'água uma significativa degradação do meio ambiente? É um termo completamente aéreo, né, gente? A Constituição deixou em aberto isso daí e deixou em aberto de propósito. Para o legislador infraconstitucional e para o Poder Executivo definir que diabos é essa tal de significativo impacto ao meio ambiente. Então, de novo, aparece uma discricionariedade. Tudo tem impacto ao meio ambiente. Se eu estiver vendendo batata frita num carrinho na esquina e estiver usando óleo quente, aquele óleo quente vai estar criando impacto ao meio ambiente. Então, essa é uma coisa que é deixada para ser decidida nos casos concretos mesmo e uma certa discricionariedade de poder público. Mas é ao redor dessa discussão sobre se é discricionário ou não que vai se dar a briga. Porque, por exemplo, digamos que o IBAMA deu uma licença, só que é uma licença que fala em mitigar esse impacto. E o particular ele não faz a mitigação, mas a licença foi positiva, então ele tem licença para operar, só que ele não fez o que o estudo de impacto ambiental falava que ele deveria fazer. Como é que fica? Se o Poder Executivo deu a licença já? É possível judicializar isso ou não? Num dos casos concretos que vocês depois vão ler no artigo, esse que eu falei do muro de arrimo, entraram com ação contra o condomínio para revogar a licença dele por conta de não ter... Não, desculpa, foi o contrário. O Poder Executivo revogou a licença baseado de que não foi feito o tal do muro de arrimo. Aí o condomínio foi até o STJ brigar, deve ser condomínio de gente endinheirada, foram até o STJ brigar para questionar a revogação da licença, porque a licença já tinha sido dada, e aí virou a discussão se o Poder Judiciário tem discricionariedade ou não para entrar na discricionariedade do Poder Executivo de dar aquela licença. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para os casos. Deixa eu falar um pouco dos casos concretos para vocês aqui, que vocês vão perceber um pouco mais isso. Não, acho que eu vou guardar os casos concretos para a gente estudar na próxima aula, que dá tempo de vocês lerem, a gente debate eles com calma. Já vai dar 9h30, mas vamos falar mais um pouquinho sobre esse problema. Então, de modo geral, eu quero que vocês atentem quando vocês leem o texto. Bia, oi Bia. Agora que você está falando. Bom, eu já falei isso para Bia, então ela já está sabendo, tá? Desculpa. Esse negócio de online é complicado. O principal que eu quero que vocês atentem para a questão do EIA-RIMA, dessa questão da discricionariedade, é o fato de que essa licença, primeiro, ela tem que ser obrigatória quando ela é positiva, mas quando ela é não positiva, seja negativa, seja positiva no mútuo, é que o poder público tem discricionariedade para dar ou não a licença. E se a licença prevê algum tipo de mitigação, o particular ele tem que se adequar a essas medidas de mitigação nos casos concretos. Aí a gente vai ver como isso vai aparecer nos casos concretos e a gente estuda eles semana que vem. Outro ponto que eu queria falar para vocês, mas isso eu já mencionei no ano passado, mas eu vou recuperar aqui com vocês, é que quem que faz essa licença? Quem que faz o licenciamento ambiental? Quem faz o licenciamento ambiental é qualquer um dos entes federativos. A gente estudou isso no passado. Por quê? Porque competência concorrente, Estado, União, Municípios e Distrito Federal, a preservação do meio ambiente. Portanto, todos os entes federativos podem questionar se a obra está sendo feita de acordo com o padrão exigido e podem exigir que a pessoa venha fazer uma licença, pedir uma licença do poder público. Via de regra, a Lei Complementar 107, que eu vou botar para vocês também lá,
ela fala de que o órgão que dá a licença é o órgão que vai fiscalizar essa licença, mas é possível, como a gente viu ano passado, que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amapá fiscalize uma licença que quem deu foi o IBAMA, e vice-versa. Tá, mas via de regra é o órgão que deu a licença que vai fiscalizar isso. E qualquer um dos níveis da federação pode exigir do particular que faça uma licença ambiental com ele. Geralmente, na prática, a administração pública ela se organiza. O município não vai fazer um licenciamento que o IBAMA já fez. O IBAMA não vai fazer um licenciamento que o Estado já fez. Mas é possível. Mas, via de regra, os entes federativos entram num acordo aí, só uma licença é necessária. Mas, de novo, isso é questão política. Na prática, juridicamente falando, todos os entes federativos podem cobrar um licenciamento ambiental de um particular, no caso de uma obra, de uma atividade econômica que tem impacto ambiental. E no caso da União, quem faz esse processo de licenciamento e quem faz o estudo de impacto ambiental é o IBAMA, né? Outro ponto importante para trazer aqui é, nessas obras de grande escala, como a gente viu no caso de Belo Monte, além da licença ambiental, tem que ser feita também essa consulta aos povos nativos da região. Num dos casos do STJ aí que vocês vão ver no texto, teve um problema também que envolvia índios que moravam perto da obra e não puderam ser... que estavam sendo afetados e não foram consultados sobre a obra. Então, também é uma situação dessa. E como é que é o modo correto de fazer isso? Você primeiro faz o EIA, que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Depois você faz o RIMA, que é um relatório sobre o estudo, que é basicamente um relatório sobre o que foi feito no estudo, tá, gente? Não é nada complicado. É só uma forma de explicar o que o estudo descobriu de uma maneira mais fácil de ler. Você pega esse RIMA e aí você vai buscar a consulta às populações nativas. Se forem populações indígenas, você tem que traduzir aquele RIMA para a língua deles e aí fazer a consulta popular. Então, primeiro o licenciamento ambiental. Aliás, primeiro o estudo de impacto ambiental, depois a consulta às populações atingidas, e aí, juntando isso tudo de maneira positiva, correta, tudo feito de acordo com a lei, você dá a licença ambiental. Não adianta você fazer a consulta antes de fazer o EIA-RIMA, porque a consulta ela pressupõe o consentimento informado. Para você ter consentimento informado, você precisa saber qual o impacto que a obra vai ter. E você só vai saber qual o impacto que a obra vai ter se você fizer o estudo de impacto ambiental antes. Então, a primeira coisa a ser feita é o estudo de impacto ambiental prévio, para depois fazer a consulta popular, depois fazer as adequações ao EIA, dependendo do que foi encaminhado na consulta popular, e aí depois autorizar o licenciamento. Então, esses temas estão conexos. Eu não vou discutir as ações agora, porque eu quero que vocês leiam, é melhor. Eu vou só ler assim, o artigo, resolução CONAMA, número 237. As resoluções do CONAMA são super importantes na área de meio ambiente, tá, gente? O CONAMA praticamente tem poder de legislar nessa área, principalmente relativo a licenças ambientais, porque a Constituição deixa em aberto o licenciamento e a lei ordinária que regula o que está na Constituição, que é a Lei de Proteção ao Meio Ambiente de 1981, que também fala na licença ambiental, ela também deixa em aberto. Então, na prática, o que vai regular quais são as atividades que precisam de licença e como é que essa licença tem que ser feita são as resoluções do CONAMA. Isso é de propósito, é para dar bastante margem de manobra para o Poder Executivo ter capacidade política para fazer a licença ou não fazer a licença como quiser. Porque, de novo, o meio ambiente é um negócio que envolve questões políticas de fundo muito grandes. Então, o poder público, o poder executivo quer ter liberdade para autorizar ou não autorizar a construção de uma obra de acordo com questões de discricionariedade política dele. Porque toda obra vai ter um impacto ambiental, não tem jeito. E aí tem obra que o poder executivo pode entender, os representantes eleitos podem entender que o impacto é muito grande e ele prefere que não faça essa obra, mesmo com a mitigação, porque vai afetar muito as comunidades nativas, ele não quer. Alguém que foi, de repente, eleito para defender o meio ambiente, uma Marina Silva da vida, sei lá. Ou pode ser uma Dilma, um Bolsonaro da vida, que acha que não está nem aí para aquela comunidade e tem que fazer a obra com a mitigação
que está no EIA, mas a obra vai ser feita de qualquer jeito. Então tem uma margem de discricionariedade muito grande aí. O CONAMA a gente já estudou ano passado, é um órgão do governo federal ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Quem participa dele são funcionários do Poder Executivo, indicados pela Presidência da República, pelo Ministério do Meio Ambiente, e membros do Ministério Público Federal e pessoas da sociedade civil, ligadas à indústria, ao comércio e a grupos de defesa do meio ambiente Brasil afora. São os membros do CONAMA. Se vocês quiserem, ponham o CONAMA na internet, vocês vão ver quem são os membros que estão lá como conselheiros do CONAMA. Todo ano troca. Tá? Eu acho que, no geral, sobre licenciamento, o importante era isso para falar para vocês, tirando as decisões que a gente vai analisar na próxima aula. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, mas só as decisões mesmo. Tarará. Eu já falei muito para vocês hoje, né? Então, a resolução do CONAMA 237, a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental sobre o meio ambiente, ao qual dar-se a publicidade, garantida a realização de audiências públicas, olha as audiências públicas aí, quando couber, de acordo com a regulamentação. Parágrafo único, o órgão competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação ao meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo procedimento de licenciamento. Um outro ponto que a gente vai discutir mais na aula que vem, mas eu vou mencionar hoje, existem obras que não têm impacto ambiental, ou pelo menos que o particular vai no IBAMA perguntar se precisa fazer um EIA-RIMA, o IBAMA fala, não precisa de EIA-RIMA, eu vou dar um licenciamento que você não precisa fazer o EIA-RIMA, mas a gente vai ver isso na aula que vem. Não é toda a obra que precisa, tá, gente? De novo, quem vai decidir isso é o órgão competente para dar a licença. No caso da União é o IBAMA, no caso dos estados e municípios vai depender da legislação estadual e municipal, geralmente as secretarias de meio ambiente. Tá bom? Que eu já falei muito, já tô... E aí, quem tá vivo ainda aí? Me dê sinal de vida que eu não tô vendo vocês. Tá aqui, professor. Perguntas? Tô lhe ouvindo também, professor. Tá, oi, Monique. Oi, professor. Tô lhe ouvindo. Tá. Então tá, gente, aí eu vou subir. Eu vou... Carregador, aí tem... Tá se arrumando? É muita informação. Eu sei, a primeira parte da aula foi mais cheia, por isso que eu resolvi dar uma maneirada agora. Eu vou subir o vídeo dessa aula pro YouTube, tá, gente? Eu vou botar no Google Sala de Aula o link pro YouTube. Quem perdeu a aula pode assistir lá, quem quiser rever pode assistir lá. Eu vou botar também o artigo que eu tô falando, que vocês leiam, que na próxima aula a gente vai discutir esse artigo de novo, as decisões judiciais nele. E eu não vou passar exercício por enquanto, vamos parar um pouco os exercícios um tempo aí, depois qualquer coisa eu passo mais. Estão gostando da aula? Tá confusa? Tá difícil? Tá fácil? Tô repetitivo? Não, só um pouco de dificuldade para copiar que você fala muito rápido. Meu jeito, eu falo rápido. Quando eu estudava, eu nem copiava nada dos professores. Eu tenho a mania de ficar pensando junto com o professor. E aí, não sei, qualquer coisa vocês podem ver o vídeo depois. Vai ficar no YouTube pra sempre os vídeos. Depois a gente esquece que a gente tá pensando junto. Não dá nem pra pensar, tipo, o senhor, porque o senhor fala, vai. Quando a gente tá assimilando uma coisa, já tem 10 na frente. Tá. De novo, além do artigo que eu vou botar para vocês lerem, se vocês quiserem estudar com outras coisas, é só abrir qualquer livro de direito ambiental, licenciamento ambiental. Como é que funciona o licenciamento ambiental? O que eu quero só que vocês atentem, porque tem muita lenga-lenga doutrinária, o meio ambiente é importante, a vida, não sei o que, pulem a lenga-lenga. Vão para as questões pontuais políticas. Então, problema da discricionariedade, é isso que eu quero que vocês atentem quando vocês forem ler sobre licenciamento ambiental. Porque vai ter muita discussão que vai parar no judiciário depois, porque o Poder Executivo deu a licença, mas o EIA-RIMA não era satisfatório. O EIA-RIMA dizia, olha, essa licença precisa de mitigação
da obra. Não pode ser feita a obra como ela foi proposta, ela tem que ser feita com mitigação. E aí a pessoa faz a obra de qualquer jeito, recebe a licença e faz a obra do jeito que quer, e aí depois as pessoas vão questionar aquela obra no Poder Judiciário e vão argumentar que a obra não foi feita de acordo com o estudo de impacto ambiental. O particular vai dizer, mas eu tenho a licença, se eu tenho a licença eu posso construir. E o Poder Judiciário não pode questionar o estudo técnico, ele não pode questionar o licenciamento, porque o licenciamento é ato discricionário do Poder Executivo. O Poder Judiciário não pode entrar sob pena de estar invadindo a competência de outro órgão de Estado. Essa é a argumentação da obra, do pessoal que está interessado na obra. O particular vai dizer que o estudo de impacto ambiental, tudo bem, a licença é ato discricionário, mas essa licença ela tem que se ater ao que foi dito no estudo de impacto ambiental. Se o estudo de impacto ambiental fala que tem que ser feito A, B e C, e o particular não faz A, B e C, essa licença pode ser revogada e o judiciário pode sim entrar no mérito da licença que foi dada. O judiciário pode dizer, olha, não foi feito o que está no estudo, portanto essa licença precisa ser de alguma maneira revista. O Poder Judiciário, quando é uma coisa muito complicada, ele costuma fazer termo de ajustamento de conduta com o particular. E falar ao particular, olha, você tem 2 anos para se adequar ao estudo de impacto ambiental, senão você vai perder a licença. O particular e o Poder Executivo vão argumentar de que não pode o Judiciário querer se invadir a competência que é discricionária do Poder Executivo sobre o que precisa ou não ser feito no caso de uma licença ambiental. Quem decide isso é o Poder Executivo, não é o Poder Judiciário. Aí o argumento que o Poder Judiciário, quando ele dá a favor, vai usar é, olha, eu não estou entrando na sua discricionariedade, eu estou lendo o estudo de impacto ambiental que foi você mesmo quem fez, cara pálida. Se você, governador, Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA, fez um estudo de impacto ambiental e a obra não está adequada a esse estudo de impacto ambiental, que foi você quem fez, tem que revogar. Droga. Voltou, tô me ouvindo? Caiu, voltou. Vinícius, essa foto é tua mesmo, hein? É Stranger Things, você nunca viu Stranger Things? Nossa, parece muito contigo. É o ator do Stranger Things, é mó legal a série, eu adoro essa série. Meu filho. Então, só para encerrar, gente, essa é a discussão que vai ser feita judicialmente das licenças, tá? Daqui você tá fazendo figura, né? Olha, a Natane tá com a foto, o nome do professor Lincoln tá na foto da Natane. Tá travando? Mas... Como é que é? Vou te mandar o nome do professor Lincoln, tá? Mas tá a tua foto. Ah, eu tava falando, ninguém tava me ouvindo, desculpa. Eu bati um print. Agora voltou meu áudio, desculpa. Esse menino da foto é Stranger Things, é da minissérie, da série da Netflix, é mó bom. Mas é a cara do Vinícius. É. A cara A internet caiu, mano. Agora que eu voltei de novo. A minha caiu também, mano, agora que eu voltei. Vocês estão me vendo? Porque eu não tô aparecendo aqui no meu. Esse do você trabalha na Natane. Professor, faz tempo que o senhor não aparece. Ah, é? Mas estavam me ouvindo, né? Sim, a gente tá ali ouvindo. Tá. Então tá, gente, ó, de novo, tem 11 alunos. Na real, para uma aula à distância, tá ótimo. Vocês estão super ativos e tal. A cachorrinha tá assistindo também. Tô vendo ela. Ela foi se esconder com vergonha. Ela tá aqui, ó. Ai, que bonitinho. Eu adoro cachorrinhos. Adoro bicho, gato, cachorro. Meu gatinho tá lá fora. Ela pegou. Cadê os teus, Alessandra? A Alessandra tem uns 3 ou 4 aí. Ui. Gostei. Bel. Ele fica aqui no meu pé. Ai, meu Deus. É um campeãozinho. É um Gaza. Ai, que lindo. Ele
ficar aqui me esperando até terminar. Fica no pé. Vou fazer uma fotinho dele, peraí, segura ele aí. Ai. Até- Ah, não tirou, droga. Peraí. Ah, Peraí, professor. Fala alguma coisa, Alessandra, fala alguma coisa. oi, tô aqui. Pronto, tirei. Olha, professor, eu também quero. Ai, que bonitinho. O meu gatinho tá lá fora, senão eu mostrar pra vocês, não tá aparecendo minha imagem também. Então tá, senhores, eu já tô sem voz também. Espero que vocês tenham gostado. Se não tiverem, se estiver ruim, se estiver muito confuso. Gostei, professor, gostei muito. Tava Tá ótimo. ótimo, professor, a aula. Obrigado, tá? Tchau. Beijocas. Tchau, professor. Boa Tchau, noite. professor, até a próxima. Até a próxima.